Fala, sério, pastor. Aqui quem fala é o Daniel Santos Souza. Sou de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. E a minha pergunta é a seguinte. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White fala que a principal mentira de Satanás foi dizer que a lei de Deus era injusta e impossível de ser guardada. Curiosamente, isso está alinhado com a teologia prelapsariana, que diz que é impossível de guardarmos a lei de Deus e vamos pecar até a glorificação. Se isso é verdade, como é que vamos guardar os mandamentos que Deus nos pede? E se são impossíveis de ser guardados, de acordo com a Bíblia, entre aspas, por que Deus nos pediria para guardá-lo? Não estaremos pregando a mesma teologia, a mesma doutrina que Satanás, de que é impossível obedecer e guardar a lei de Deus e que ele está sendo injusto? Essa é a minha pergunta. Um abraço. Bom dia a todos vocês, é bom estarmos aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade ao assunto de onde nós paramos. Nós vamos continuar de onde paramos. Nós estávamos falando sobre o quadripé da teologia, da ideia perfeccionista, não é? Fundamenta-se na má compreensão, na compreensão equivocada do que seja pecado, na compreensão equivocada da natureza humana, e isso em relação à impecabilidade, a compreensão equivocada acerca da natureza de Cristo, nós vamos analisar, e a questão da última geração, que também há uma discussão ampla, nós vamos falar, talvez hoje, talvez amanhã, acerca dessa questão da última geração. E a pergunta que eu falei para vocês é uma pergunta, o quê? Boba. E qual é a pergunta boba que se faz quando se fala da última geração? Os últimos cristãos da história da Terra vão viver sem pecar? Isso é uma pergunta boba. As exigências de Deus para a salvação são as mesmas para a primeira, para a última, para qualquer geração. A pergunta correta é: os crentes da última geração serão pecadores? E na visão de quem defende a ideia perfeccionista é de que eles não estão pecando, não estão praticando atos pecaminosos, logo não são mais pecadores. Isso é uma mentira, porque ninguém deixa de ser pecador porque não está pecando. Você está dormindo, não está pecando, está em coma, não está pecando, você não deixou de ser pecador por isso, você continua sendo um pecador. A última geração será composta de todos pecadores. Mas não está praticando atos pecaminosos, pastor. Bom, isso aí a gente vai ver por quê. Não é porque eles são melhores que os outros, não. Uma outra coisa que se atribui na última geração é a ideia de que eles têm uma função. A função dos últimos salvos é reivindicar o caráter de Cristo, o caráter da lei de Deus. Ser a semelhança do caráter de Cristo é função de todo cristão em todas as épocas. Mas reivindicar o caráter perfeitamente da lei de Deus foi uma atribuição de Cristo, não é sua, porque você não vai conseguir fazer isso nunca. E aí nós terminamos com este texto aqui. Eu vou já fazer uma propaganda da mensagem da palestra de hoje à noite. Hoje à noite nós vamos falar sobre Paulo e Tiago. Eu não combinei nada com o professor Edilson Constantino, mas toda vez que ele vem, ele começa a fazer o preâmbulo porque eu vou falar. Na primeira palestra dele, ele fez a abertura para o que eu ia falar sobre perfeccionismo. Hoje de manhã, ele fez uma abertura de Paulo e Tiago, e nós vamos trabalhar Paulo e Tiago hoje à noite. Paulo diz: concluímos, o homem não pode ser justificado pelas obras da lei, somente pela fé. Aí Tiago diz: não é somente pela fé, mas também pelas obras da lei. E aí agora como é que fica? Paulo está brigando com Tiago. Que discussão é essa? A Bíblia não entra em contradição. Teve gente que chegou a dizer que a epístola de Tiago era uma epístola de palha. Martinho Lutero, ele não gostava da epístola de Tiago, porque não compreendeu as ideias ali. Bom, vamos continuar de onde paramos? Ellen White, ela diz o quê? Não podemos dizer. Não podemos dizer. O que nós não podemos dizer? Sou sem pecado. Alguns dizem assim: Ellen White não está dizendo que você não pode ficar sem pecado, ela está dizendo que você não pode dizer isto. Não, isso aqui é uma constatação que você não pode dizer, porque isso é impossível de você dizer.
Deixa eu dizer uma coisa para você entender o que Ellen White está dizendo aqui, para você entender. Não posso afirmar, ficarei 1 ano sem comer e sem beber, nada. Eu posso afirmar isso? Por que eu não posso afirmar? Porque é impossível, porque antes disso eu morro. Quando Ellen White diz, não podemos dizer, sou sem pecado, é porque você não pode, meu amigo. Até que seja transformado este corpo abatido para ser igual ao corpo de sua glória, ou seja, até que sejamos glorificados. Se, porém, procurarmos constantemente seguir a Jesus, pertence-nos a bendita esperança de ficar em pé diante do trono de Deus. Como? Sem mácula. Quem mais? Nem ruga, nem coisa semelhante. Eu gosto desse texto, porque ela diz assim, há uma outra passagem onde ela diz, o selo de Deus jamais será colocado na testa, ou na mão, ou na testa dos... Eu já estou confundindo, falando do selo da besta. O selo de Deus jamais será colocado na testa de alguém que tem uma nódoa no caráter. Eu estou parafraseando naturalmente. Que tenha mancha no seu caráter, que tenha pecados ali. Puxa vida. Então, quem é que vai ser selado? E aí então ela diz, você pode ficar sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, completos. Completude é uma ideia que não é do ser humano, gente, mas aí ela não... Completos em quem? Envoltos em sua... E eu terminei perguntando, a perfeição é de quem? A justiça é de quem? Então, como é que eu posso estar sem mácula, sem ruga, sem mancha? Em outras palavras, como é que eu posso ser selado? Unicamente se ele estiver me envolvendo, se a justiça dele estiver na minha frente, se a perfeição dele estiver na minha frente. Mas naturalmente vai surgir o questionamento, então pastor, explica esse texto. E aí aqui pronto, explica esse texto, porque Ellen White diz, não é genuíno nenhum arrependimento que não opere o quê? A reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para cobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter, rege a conduta, santidade e integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Viu aí, pastor? Você disse que nós não somos justos, aí Jesus chega e coloca a capa dele e nos cobre, e aí agora nós somos justos. Eu acho impressionante, porque o próprio texto responde, quando uma pessoa que tem uma ideia equivocada deste assunto, o próprio texto responde ele. Como disse o pastor Gilberto quando conversávamos sobre isso, ele diz, rapaz, é interessante que a pessoa, ela lhe entrega a arma, lhe entrega a bala, ainda bota na cabeça e diz, pode atirar. Porque o texto, ele está dizendo claramente, ele mesmo se responde, olha o que diz o texto, não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. Aí ele vai dizer, a justiça de Cristo, eu li anteriormente aqui, que você só pode ser considerado sem mácula, sem mancha, se você estiver envolto com a justiça de Cristo. Isso aqui não é uma ideia de, a justiça de Cristo então cobre a todos. Porque senão não haveria perdição para ninguém. Eu sou ladrão, mas a justiça de Cristo me cobre. Eu sou adúltero, mas a justiça de Cristo me cobre. Eu sou assassino, mas a justiça de Cristo... Então acabou, todo mundo vai para o céu, ninguém vai se perder. O próprio texto diz o quê? A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados o quê? Pecados o quê? Não confessados. E não... Está dizendo que você não peca? Está dizendo que você é perfeito? Está dizendo que você precisa fazer uma coisa. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quando você confessa o seu pecado e você deixa o seu pecado, isso torna você uma pessoa merecedora então da salvação? Por que não? Se você não confessou, você não abandonou. Digamos que hoje nós fizéssemos o pacto aqui, gente, confessemos todos os nossos pecados e a partir de hoje não pequemos mais. E digamos que nós conseguíssemos isso. Juntássemos todos que estamos aqui, confessamos todos os nossos pecados, nenhum de nós abandonamos, nenhum de nós cometemos mais pecados. Até o dia da volta de Jesus, impressionantemente, nós conseguimos confessar e não praticar nenhum ato pecaminoso mais.
Somos merecedores do céu? Por que não? Nós vamos perceber que a questão do pecado, a abrangência que ele tem é muito maior do que Atos. Quando terminar o conflito, diz a Sr. White, da vida, quando a armadura for deposta aos pés de Cristo, quando forem glorificados os santos de Deus, então e só então será seguro afirmar que estamos salvos e sem pecados. Uou! E cadê a última geração aí? Só vai poder dizer quando estiver lá no céu, filho. Mas eles não estavam praticando atos pecaminosos, pastor. Não importa, eram pecadores. Somos todos. E assim o seremos até a volta de Cristo. Pecadores. Praticando ou não praticando atos. Quando as pessoas alegam que estão santificadas, dão suficiente evidência de quê? De estar bem longe de serem santas. Quando alguém diz, não, eu estou santificado, na verdade está dando evidências de que eles estão longe de serem santos. Por que tanto se dizem santos e sem pecado? É porque estão muito longe de Cristo. Eita texto. Aí a senhora White diz assim, eu nunca ousei afirmar semelhante coisa. A profetisa do Senhor. Nunca ousei afirmar semelhante coisa. Desde o tempo em que tinha 14 anos de idade, se eu sabia qual era a vontade de Deus, estava disposta a fazer. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que tinha prazer na prática do pecado, não. Ela diz, ó, quando eu completei 14 anos de idade, desde o tempo em que tinha 14 anos de idade, se eu sabia qual era a vontade de Deus, estava disposta a fazê-la. Quer dizer, nós não estamos lidando aqui com uma pessoa que, quando descobria a vontade de Deus, ia lá e fazia, não, eu quero fazer tudo o contrário, eu quero fazer tudo errado. Não! Nós estamos falando de alguém que, quando descobria, quando sabia qual era a vontade de Deus, ela diz claramente, eu estava disposta a fazê-la, fazer a vontade de Deus. Mas, mesmo assim, ela continua dizendo o quê? Nunca me ouvistes dizer que sou sem pecado. Os que têm um vislumbre da beleza e do elevado caráter de Jesus Cristo, o qual é santo e sublime, cujo séquito enche o templo, jamais dirão isso. E aqui não é uma questão de prepotência, sabe? De dizer, não, ele não vai falar porque senão ele vai ser um prepotente. Não é? Ele não pode dizer que está sem pecado porque isso é orgulho. Não, não se trata disso. Na realidade, é apenas uma constatação de todo aquele que é um cristão. Ele não pode olhar para si próprio e enxergar-se como uma pessoa sem pecado, porque independentemente de ele estar praticando um ato pecaminoso ou não, pecado é algo que já manchou o seu caráter. Pecado é algo que ele já carrega desde do ventre materno. Diz a palavra do Senhor, Isaías 48, verso 8. Diz a palavra do Senhor lá no Salmo. O salmista diz, em pecado eu fui concebido. Em iniquidade eu fui concebido. Em pecado me gerou a minha mãe. Então eu não posso chegar em algum momento e dizer, não, eu estou sem pecado. Ah, não, você está falando isso, isso é orgulho, isso é prepotência. Não é uma questão de prepotência, não é uma questão de orgulho, repito. É apenas uma constatação. Você não pode dizer simplesmente porque todos nós somos pecadores. Agora, ela termina o seu texto dizendo o quê? Contudo, encontrar-nos-emos com aqueles que dirão tais coisas cada vez mais. E isso é um fato. Cada vez mais temos encontrado pessoas discorrendo desta maneira. O próximo texto, a senhora White diz assim, olha, aqueles, porém, que possuem o menor senso da perfeição de Jesus, quem tem o menor senso da perfeição de Jesus, aqueles cujos olhos são menos voltados para ele, ou seja, aquela pessoa que olha muito pouco para Cristo, são estes os que têm as maiores pretensões de perfeição.
são esses que dizem, não, nós podemos e vamos vencer o pecado, como eu mencionei na história do cidadão que já estava somente agradecendo a Deus, ele nas suas orações não pedia mais, por quê? Porque ele não pecava mais, então a necessidade dele apenas e tão somente era de agradecer, porque ele não pecava mais, segundo ele, né? Ele não pecava mais. Então, é triste a situação daqueles que não olham para Cristo, daqueles que não veem a perfeição de Cristo. Esses que menos olham para Jesus, que não têm os seus olhos voltados para Cristo, são esses os que têm as maiores pretensões de perfeição. E aí eles se assemelham muito a essa Chade, né? Essa Chadezinha aí. Espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? Na verdade, nenhum perfeccionista ele chega a dizer estas palavras, não é? Olha, eu sou mais espiritual do que você. Mas são as suas próprias atitudes, as suas próprias ações que falam. Sabe aquele ditado que diz, as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz? Pronto. Se encaixa perfeitamente na vida de uma pessoa perfeccionista. Porque apesar de ele não dizer, eu sou mais espiritual que você, as ações e as palavras deles demonstram que eles são exatamente assim. E por que eu digo isso? Porque a métrica de espiritualidade, como eles medem quem é mais espiritual ou menos espiritual, quem está mais perto de Jesus ou não, é sempre pelas obras, sempre pelas atitudes. Então, você não mora no campo ainda? Tá vendo aí? Então você está desobedecendo a ordem divina, você não tem você não está tão perto de Jesus, você ainda come carne, você ainda bebe isso, você ainda veste aquilo, você ainda assiste isso, tá vendo? Então você não está tão perto de Jesus. Se Jesus voltar hoje, você não vai para o céu. Então a métrica começa a ser essa. E agora eu quero aqui já abrir um parênteses para dizer algumas coisas. Primeiro, não estou aqui fazendo uma defesa de que se pode comer carne, até porque eu sou vegetariano. E algumas pessoas também confundem o fato de você procurar ter uma vida correta, íntegra diante de Deus, como perfeccionismo. Isso não é perfeccionismo, tá? Uma pessoa que é vegetariana, então ele é perfeccionista? Não, eu sou vegetariano e não sou perfeccionista. Uma pessoa que não gosta daquelas músicas bagunçadas, é uma pessoa perfeccionista? Não, porque eu também não gosto e eu não sou perfeccionista. Uma pessoa que acha que um cristão, seja homem ou mulher, deve se vestir modestamente, ele é um perfeccionista? Não, ele não é um perfeccionista. Não é isso que determina se você come a carne ou se você não come carne, se você deixa de comer. Não é o que vai determinar se você é perfeccionista ou não. Mas que aqueles que são perfeccionistas usam destes atributos, destas práticas, para medir quem é mais espiritual, quem está mais próximo a Jesus ou não. Então, na cabeça de um perfeccionista, porque ele já mora lá na cidade tal, no interior, e ele mora lá no campo, então ele está mais próximo de Deus do que eu, por exemplo, que moro na cidade. Entenderam? Então funciona mais ou menos assim, na cabeça dele, implicitamente ele coloca isso para as pessoas, que fazer a vontade de Deus é isso. E aí, se você faz isso, você está na prática da santificação. Agora, se você não faz isso, então você não está sendo santificado. Logo, você não está fazendo a vontade de Deus e, portanto, sem santificação ninguém verá a Deus. Então ele já chega à conclusão de que você não poderá quase ser salvo. E aí fica uma situação difícil. Então quer dizer que se eu não morar no campo, se eu comer ainda carne, se eu ainda escuto aquilo, se eu ainda faço isso aqui, então eu não estou salvo? Então, percebe? A métrica, a régua para medir a espiritualidade dos outros acaba sendo as minhas obras, a minha prática. O próximo texto, Ellen White diz claramente, olha, Cristo é nosso modelo. O perfeito e santo modelo que nos é dado a seguir. Agora ela diz assim, olha, não podemos nunca, sabe o que é nunca, igualar o modelo. Mas podemos o quê? Imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo a nossa capacidade. Eu digo sempre, precisamos assemelhar o nosso caráter ao de Cristo. Imitar o caráter de Cristo, mas conforme a nossa capacidade. Aqui eu quero abrir mais um parêntese e dizer para vocês, existem níveis de santificação. Sim, existem níveis de santificação. Por isso que o texto diz segundo a nossa capacidade, mas não existem níveis de justificação.
Jesus, ele me justifica, ponto. E isso, lembrando da primeira palestra, justificação é o meu passaporte para o céu. Agora, a justiça comunicada, ou seja, a santificação, é a minha adaptação para ele. Não é ela que me leva para o céu. Ok? Não é ela que me leva para o céu. Então eu vou imitar a Cristo. Mas na minha jornada, eu, por exemplo, não consegui imitar a Cristo como Enoque. Você talvez não tenha conseguido imitar a Cristo como Elias. Homens santos, homens que buscaram aproximar o caráter de Cristo o máximo que podiam. Agora, eu posso dizer que o meu caráter é igualzinho de Enoque? Não. Então logo eu estou perdido? Não também. Por quê? Porque existem níveis de santificação. Existem níveis de santificação. Existem pessoas que conseguiram aproximar-se mais de Deus do que outras. Mas isso não quer dizer que elas estão salvas e que quem não conseguiu aquele nível de santificação está perdido. Prova disso, Enoque e Elias e o ladrão na cruz. Eu posso dizer que o ladrão na cruz alcançou a mesma santificação de Enoque, que ele tinha um caráter igual de Enoque, que ele desenvolveu um caráter puro e íntegro, com nenhuma tendência para o mal, que ele conseguiu vencer todas as suas vontades carnais, e que naquele momento da cruz eu poderia olhar para ele e dizer, está aí uma pessoa de um caráter perfeito? Óbvio que não, mas a graça de Cristo o alcançou. E a salvação que foi para Enoque foi para ele. Como? Do mesmo jeito que foi para Enoque, foi para aquele homem na cruz. Por quê? Porque existem níveis de santificação. Se você colocasse Enoque e colocasse aquele ladrão da cruz lado a lado, você veria uma disparidade gigantesca de caráter. Então a gente entende claramente, existem sim níveis de santificação, mas nunca níveis na justificação. A justificação de Cristo, ela é completa, total, e é ela responsável pela nossa salvação. Por isso, nós devemos imitar o modelo que é Jesus Cristo? Sim. Podemos imitar, mas nunca vamos nos igualar ao modelo. E é por isso que a Bíblia diz, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E Ellen White, comentando esse texto, ela diz, como Deus é perfeito em sua elevada esfera de ação, assim o homem pode ser perfeito em sua esfera humana. Então veja, na sua esfera humana você pode ser perfeito. E eu vou mostrar textos mais à frente que falam sobre isso, sobre ser perfeito na minha esfera humana, porque a minha perfeição aqui pode não ser igual à sua, porque existem níveis de santificação. Mas eu posso ser considerado perfeito em cada esfera da minha vida, isso está escrito. O Espírito de Profecia deixa claro, podemos ser perfeitos em cada etapa da minha vida. Então o indivíduo acabou de se converter, e ele pede perdão pelos seus pecados, ele se converte, se arrepende, e Deus o considera o quê? Perfeito, mas ele vai continuar a sua jornada cristã, e ele aprende tantas coisas da Bíblia, ele vai crescendo na jornada, vai crescendo, e cada etapa ele é considerado o quê? Perfeito, mas ele ainda não atingiu o alvo. Ele não é glorificado ainda, ele não é uma pessoa sem pecado. Mas à medida em que ele vai avançando, ele vai crescendo, ele vai sendo sempre considerado perfeito em cada etapa da sua vida. Mas perfeito na sua esfera, do mesmo jeito que Deus é na esfera dele, ok? Agora a gente pode criar um mundo, eu gosto desse texto. Podemos criar um mundo o quê? Um mundo o quê? Irreal. Em nossa própria mente, ou conceber uma igreja ideal, em que as tentações de Satanás não mais induzam ao mal. Isso é um mundo irreal. Mas a perfeição só existe aonde? É só na cabeça. É só na imaginação. Então a gente pode até criar um mundo em que a gente seja perfeito e não peque mais, chegamos a isso. Isso é só na imaginação. Sim? Exatamente, pastor Gilberto, ela não está dizendo, podemos criar um mundo irreal em que as tentações de Satanás nos façam cair, que nós cometamos atos pecaminosos. Ela está dizendo que nos induzam. E a oração de Jesus é essa no Pai Nosso, não nos induzas à tentação, nos deixes cair em tentação. Ela não a oração não diz que você já caiu, mas até o processo, ela diz, esse processo é só na imaginação. Perfeita observação, excelência. Aí ela vai trabalhar no Patriarcas e Profetas aquilo que o Constantino tem falado aqui sobre Romanos. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Olha que coisa, parece que a gente estava no mesmo discurso, né? Ou seja, diz a senhora White,
ela não podia justificar o homem. Por quê? Porque em sua natureza pecaminosa, este não a poderia guardar. E é por isso que Jesus veio em semelhança, porque se ele viesse igual, esse texto seria aplicável a Cristo, porque em sua natureza pecaminosa, este não a poderia guardar. Então Cristo só pode guardar por um motivo: ele veio em semelhança, não em igualdade de carne pecaminosa. Como eu disse ontem, Cristo foi único. E nós vamos apresentar aqui, Cristo não era exatamente igual a Adão antes da queda, e não era exatamente igual a Adão depois da queda. Continuemos. Os anjos advertiram Adão e Eva a que estivessem de sobreaviso contra Satanás, os ardis de Satanás. Se porém cedesse o que, irmãos? Uma vez a tentação, que o professor Constantino falou, basta um pecado, não precisa de dois, para a ira divina se manifesta contra a raça humana. Se porém cedesse uma vez a tentação, sua natureza se tornaria o quê? Tão depravada, que não teriam em si poder nem disposição para resistir a Satanás. Então como é que Cristo resistiu a Satanás? A gente vai discorrer um pouco mais sobre isso quando falarmos sobre a natureza humana de Cristo. Com uma natureza agora caída, o homem gera filhos com a mesma natureza. Agora preste bem atenção nesse texto aqui. A Adão foi dado um outro filho para ser o herdeiro da promessa divina, herdeiro da primogenitura espiritual. O nome de Sete, dado a este filho, significa designado ou compensação, porque disse sua mãe: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, quando Caim o matou. Sete era da estatura mais nobre do que Caim ou Abel, e parecia-se muito mais com Adão do que os demais filhos, isso inclusive nos traços físicos, ele era muito parecido com Adão. Tinha caráter o que, irmãos? Digno, seguindo as pegadas de... Então eu posso concluir que Sete era melhor do que Caim, porque o texto está dizendo o quê? Sete tinha um caráter o quê? Digno, seguindo as pegadas de... Logo, Sete era melhor do que Caim, não é? Não, não era. Olha o que o texto continua dizendo: contudo, não herdou mais bondade natural do que Caim. Ele era bonzinho que nem Caim. Com referência à criação de Adão, foi-lhe dito: a semelhança de Deus o fez. Mas o filho, depois da queda, gerou um filho... Mas o homem, depois da queda, gerou um filho à sua semelhança, conforme a imagem. Ao passo que Adão foi criado sem pecado, à semelhança de Deus, Sete, como Caim, herdou a natureza decaída de seus pais. Ele era tão bom quanto Caim. Ele era tão perfeito quanto Caim. E por que ela fala disso daqui? É para mostrar que até o justo, aquele que você olha e diz, puxa vida, é tão merecedor da morte eterna quanto o ímpio. Após a queda do homem, se torna mal por natureza. Presta atenção, ele não se torna mal por atos, ele se torna mal por natureza. E sobre esta está escrito, diz o texto sagrado: em pecado me concebeu a minha mãe. Somos mortos em delitos, filhos da desobediência, filhos da ira. É assim que a Bíblia nos descreve. Então, você não se torna pecador porque você comete atos pecaminosos. Você comete atos pecaminosos porque você já é pecador. No dia que você foi concebido no ventre de sua mãe. Isso está escrito, conforme disse o pastor Gilberto Tais, em Isaías 48, verso 8. Isaías 48, verso 8, deixa isso muitíssimo claro. Eu quero ler novamente, me permite, pastor Gilberto, fazer a apropriação do seu comentário. Isaías 48, verso 8. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde que foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras pecador ou prevaricador desde o ventre. Então nós somos pecadores desde quando? Está no DNA. Por que Jesus não
não nasceu de José? Por que o nascimento de Cristo teve que ser diferente? Vá pegando os insights, que quando a gente chegar para falar da natureza de Cristo, você vai entender tudo. Mas você já vai pegando as ideias do porquê que Jesus veio de maneira sobrenatural. Porque se Cristo vem da semente humana, ele seria prevaricador desde o ventre. E precisaria de um Salvador tanto quanto nós. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio a provas e tentações, como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado, morreu por nós e agora se oferece para nos tirar o pecado e dar-nos justiça. Pastor, é possível sim viver sem pecado na terra. Okay. Você pode até dizer que a partir de hoje a gente pode não pecar mais. Agora me aponte um nome, só um, além de Cristo, que do dia que nasceu ao dia que morreu não pecou. Depois que você me apontar um nome, me responda. Você não vai ter o nome, né? Aí você tem que me responder por quê. Por que Cristo, do dia que nasceu até o dia que morreu, não pecou? E porque nenhum outro ser humano, já que é possível, não conseguiu isso. Um colega meu que é perfeccionista dizia assim: ao fato de ninguém ter conseguido, não significa dizer que isso seja impossível. Digo, bom, até o momento, já que ninguém conseguiu, é impossível. No dia que alguém conseguir, aí beleza. Mas vamos trabalhar com a hipótese que nós apresentamos ontem do bebezinho? O bebê nasceu, morreu com 2 dias de vida. Quantos atos pecaminosos ele cometeu? Nenhum. Então significa que ele já está automaticamente salvo. E, detalhe, sem precisar de Cristo. Porque ele não pecou. Se ele não pecou, logo ele é santo. E se ele é santo, ele merece o céu. E ele vai chegar no céu, ele vai ficar adulto, e ele vai conversar com você que chegar lá no céu, que pecou, que lutou, venceu e tal. Jesus levou você para o céu, e aí você vai conversar com ele, e ele vai dizer: não, eu vim para cá sem os méritos de Cristo. Eu cheguei aqui no céu de maneira diferente. Como é, rapaz? Não precisou de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, eu tinha vindo para o céu. De todo jeito eu estava aqui. É mesmo? É. Por que você veio para o céu? Não, porque eu nunca pequei. Como assim? Eu morri com 2 dias de vida. Aí Jesus me ressuscitou, trouxe para cá, cheguei ao céu sem precisar de Jesus, não precisou do sacrifício dele. Eu sou tem um grupinho aqui, todos aqueles ali, todos ali morreu com poucos dias de vida, 1 mês de nascido, nenhum deles precisou do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi para vocês que pecaram, vocês que cresceram, em algum momento na vida vocês cometeram um ato pecaminoso, mas eu não. Eu não cheguei a cometer ato pecaminoso, portanto não sou pecador. E como não sou pecador, eu cheguei ao céu sem precisar de Cristo. Isso é uma aberração teológica. Fala, pastor Gilberto. Aí vem a pergunta. Se não pecou, boa pergunta, por que morreu? Ele não podia ter morrido. Porque a morte passou a todos os homens, porque todos... Mas ele não praticou ato pecaminoso, como é que a morte o alcançou? Então eu já estou começando a perceber as dimensões de pecado, que não é somente ato. O problema maior do perfeccionismo é limitar o tamanho da doença, e aí por isso ele limita a dosagem do remédio. Bom, morreu. Se morreu é pecador. E se é pecador, precisa de um salvador. Então você não precisa praticar ato pecaminoso nenhum para você ser um pecador. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como Salvador, sereis, preste bem atenção nesse texto, então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, então por mais pecador que você tenha sido, considerados justos por sua causa, não é por causa de você, é por causa de Cristo. Por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, o caráter de Cristo fará o quê? Substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente, aí ela usa a expressão, como se não houvesse esse pecado. É porque você não pecou? É porque você é justo? É porque você é bom? É porque você não peca? Não, é como se você não tivesse pecado, como se, aqui há substituição, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, você se entrega a Cristo e confessa os seus pecados, então você é considerado justo, considerado, não é que você é
Você será considerado justo. Justiça imputada. Declarado justo. Isso aqui é a declaração forense, como já foi mencionado. Então o caráter de Cristo, no momento em que você confessa o seu pecado, faz o quê? Substitui o seu. Você chega e se ajoelha e diz: Senhor, eu pequei, eu errei, eu mereço a morte eterna. Aí Jesus diz: eu te perdoo, filho. Aí o que Jesus faz? Na mesma hora ele entra na sua frente, pega a roupa dele e coloca sobre você. Aí o pai, eu vou ler esse texto, acho que está mais para frente aí, olha para nós e quando ele vê, ele só vê Jesus. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Ele conseguia formar um caráter justo obedecendo à lei. Por quê? Porque a lei é santa e ela foi dada para seres santos. Eu disse isso ontem. Logo, Adão, que era santo, justo e sem pecado, ele poderia obedecer uma lei santa. Era possível a ele obedecer uma lei santa. O professor Constantino falava na palestra anterior acerca de como a lei provoca o pecado em nós. Eu estava lembrando da ilustração que eu até contei com uma irmã anteontem. A lei diz: não matarás, a minha vontade é matar. Sabe como que funciona o pecado que desperta essa malignidade diante da beleza? Que coisa, rapaz, eu fiquei ali pensando, que coisa terrível é o pecado. É como eu chegar para vocês e dizer assim, não pense no elefante rosa. O que você acabou de pensar? No elefante rosa. É assim, a lei diz assim, olha, não faça isso. O que a gente quer fazer? Não, agora eu vou fazer. Eu nem estava pensando em fazer, mas como eu vi, não pode fazer, a natureza diz, faz. Vai lá e faz. A Adão, isso não acontecia, mas deixou de o fazer. Devido ao seu pecado, preste bem atenção, Adão antes da queda era possível obedecer à lei, mas o deixou de fazer, e devido ao seu pecado, nossa natureza se acha o quê? Decaída, e não podemos tornar-nos justos. A nossa natureza se acha decaída, então nós não temos como nos tornarmos justos. Por isso é que a justiça precisa ser de outra pessoa. E esta pessoa não pode ter a mesma natureza decaída. Porque a Adão era possível, mas depois da queda tornou-se impossível. O texto diz, deixou de o fazer devido ao seu pecado. E a nossa natureza, ou seja, a natureza dos descendentes, se acha decaída. Não diz que a nossa natureza, depois que nós cometemos um pecado, se acha decaída. Não diz que a nossa natureza se torna decaída quando cometemos algum pecado. Mas diz que deixou de o fazer, ou seja, Adão, ele não consegue mais obedecer à lei, devido ao seu pecado. E por causa do pecado de Adão, nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não podemos o quê? Obedecer perfeitamente a uma lei santa. Mas e como é que Ellen White diz em outra passagem que nós podemos obedecer perfeitamente à lei de Deus? Dentro da nossa esfera, dentro da nossa capacidade. E é desse tipo de perfeição que ela está falando. Mas claramente aqui ela diz o quê? Não podemos obedecer perfeitamente. E se Cristo obedeceu perfeitamente, é porque a natureza dele não era idêntica à nossa. Não possuímos justiça em nós mesmos com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Nós não possuímos, é isso que o texto está dizendo. E Cristo possuía. Então veja, o texto é claro, visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente. Mas por que eu sou pecaminoso e sou profano? Porque a minha natureza se acha decaída. Eu já nasci assim. Agora vem um texto que é importantíssimo sobre a questão da obediência à lei. E o texto diz, a lei requer justiça. Então, vamos analisar o texto. A lei requer justiça. Vida justa, caráter perfeito. Então, aquela visão que os perfeccionistas colocam, não é? Pecado é transgressão da lei. E, de fato, pecado é transgressão da lei. A pergunta é, o que é transgressão da lei?
Para eu saber o que é transgressão da lei, eu tenho que entender o que a lei exige de mim. Para eu saber se eu estou transgredindo ou não estou transgredindo. E o que a lei exige de mim? A lei requer justiça. Vida justa, caráter perfeito. Justiça eu já sei que eu não tenho. Por quê? Porque a Bíblia diz que a minha justiça é trapo de imundice. Então a lei requer justiça. Então se eu não tenho justiça, eu já sou um transgressor da lei. Vida justa, caráter perfeito. Eu não tenho caráter perfeito, mas eu nem precisava dizer isso, porque o próprio texto já diz: e isso não tem o homem para dar. Ela é muito clara. O homem não tem para dar. Você não tem justiça que possa satisfazer as exigências da lei. Portanto, eu sou transgressor, mesmo sem praticar atos pecaminosos. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. Mas, conjunção adversativa, mas Cristo vindo à terra como homem, viveu vida santa, desenvolveu caráter perfeito. Estes oferece ele como dom gratuito. O quê? Vida santa e caráter perfeito. E como é que ele faz isso? Através da substituição, como nós já vimos. Como dom gratuito a todos quanto o queiram receber. Sua vida, o que, irmãos? Substitui a dos homens. Não é um aditivo, não é ele faz aqui, eu faço cá. Não, é uma substituição. Os méritos dele, a justiça dele, o caráter dele, as obras dele, substituem o meu caráter, a minha justiça, as minhas obras, porque tudo isso que eu tenho, nós já vimos isso anteriormente. A minha justiça é trapo de imundície. O meu caráter, eu não tenho perfeito, eu não tenho para dar. A minha vida justa também não tenho, não vale nada. Nós já vimos que tudo que o homem tem de bom, de puro, de santo, se apresentado a Deus como parte na salvação, o quê? É tido como traição. Então, até as minhas orações, passando pelos canais corruptos da humanidade, não chegam ao céu. Então, tem que ser pela substituição, não pode ser um aditivo, não é assim, vamos lá, Deus faz a parte dele, aí eu faço a minha, soma a parte de Deus com a minha parte e agora eu tenho a salvação. Não, transgressão da lei é simplesmente você respirar. Você já é um transgressor da lei de Deus sem praticar ato nenhum. Você não precisa dizer ai para você ser um transgressor da lei. Por quê? Porque a lei requer justiça e você não tem isso para dar. Porque a lei requer vida justa e você não tem vida justa. Porque a lei requer caráter perfeito e isso desde o dia que você nasceu você não tem. Quem está dizendo isso não sou eu. O Espírito Profecia diz, e isso não tem o homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. A solução está na continuação do texto. Cristo vindo à terra, ele sim viveu vida santa, ele sim desenvolveu o caráter perfeito. E aí o que ele vai fazer? Substituir. Tudo que ele tem, ele vai colocar sobre mim. E aí vai haver essa substituição do meu trapo, dos meus trapos de justiça, de tudo aquilo que eu sou, pelos de Cristo. Aí sim, aí agora existe salvação. O próximo texto diz, assim obtém a remissão dos pecados passados mediante a paciência de Deus. Mais que isso, Cristo lhes comunica, justiça comunicada, santificação, adaptação para o céu, atributos divinos. Ele não somente substitui, mas começa a trabalhar em você para que você vá vencendo. O camarada era um ladrão, bandido, safado, fazia tudo errado. Aí ele pede perdão. No momento em que ele pede perdão, ele não deixou de ser tudo o que ele tinha. As tendências, ele vê um dinheiro, ele vai... tentação. Aí fica com a vontade de pegar, ele era ladrão. O costume dele era esse, era roubar. Mas ele pediu perdão. No momento em que ele pede perdão, Cristo substitui o caráter dele. Cristo coloca a justiça nele. Cristo justifica ele, declara ele justo e santo. Pronto. Mas aí tem que ter um processo. E o processo é esse aqui. Jesus não somente substitui, mas ele comunica atributos divinos. Olha que bênção. Até a santificação não é um processo meu, é de Cristo. Forma o caráter humano segundo a semelhança do caráter de Deus. Uma esplêndida estrutura de força e belezas espirituais. Ou seja, Jesus diz assim, meu filho, você é declarado justo. Não é, ele não é justo, mas Jesus declara ele justo pelos méritos de Cristo mesmo. Aí agora, meu filho,
eu vou te ajudar. E Jesus começa a imprimir no caráter defeituoso dele um caráter santo. Você vai vencer a tentação. E aí Jesus começa a colocar nele atributos divinos. E ele vai lutando e vai caindo e vencendo, caindo e levantando, até que um dia ele já deixa de roubar. Ele olha um dinheiro, já não sente mais a tentação de ir lá pegar. Puxa vida, o que é isso? É o processo de santificação. Quem faz esse processo? É Cristo em mim. Oh, se a família humana pudesse ver os resultados do pecado e da transgressão, se pudessem ver a transformação dos homens da imagem de Deus para a semelhança de Satanás. O homem foi criado puro e santo, mas mediante a transgressão veio a possuir os atributos de Satanás. Espera aí. Quando o homem peca, então ele vem a ter os atributos de Satanás. A transformação dos homens da imagem de Deus para a semelhança de Satanás. O homem foi criado puro e santo, mas mediante a transgressão veio a possuir os atributos. Não está dizendo que você precisa pecar para ter isso aqui. Diz que com o pecado de Adão, a raça humana passou a ter atributos de Satanás. Se Cristo veio idêntico a nós, aí eu pergunto, é possível que Cristo tenha natureza profana, caída, depravada, com atributos de Satanás? Opa, então peraí, tem diferença de Jesus para nós, sim ou não? Claro. Porque Ellen White diz claramente que quando o homem pecou, a raça humana passou a ter atributos de Satanás na sua natureza. Um bebezinho já tem? Já nasce com ele. Jesus tinha bebezinho? Por que Jesus não nasceu com esses atributos? Respostas que serão dadas quando nós falarmos então sobre a natureza de Cristo. Olha o que Ellen White diz: havemos de falhar quantas vezes? Muitas vezes, em nossos esforços por copiar o modelo divino. Muitas vezes havemos de quê? Prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus, por motivo de nossas faltas e erros. Mas não devemos desanimar. Lembra da ilustração que eu dei? O nadar? Continue nadando. Não devemos desanimar. Cumpre orar fervorosamente, crer mais plenamente e de novo o quê? Tentar, com mais constância, crescer na semelhança de nosso Salvador. Como é o nome desse processo? Santificação. Ele é importante? Sem ele ninguém verá a Deus. Mas no processo de santificação o que acontece? Você falha, você cai, mas você é declarado justo. Mas falhando, pastor? Porque o que conta para Deus não é isso, a distância, mas o caminho a ser percorrido e não o fim da jornada. O fim da jornada é lá no céu. Eu falava sobre isso em um vídeo que eu fiz com o pessoal, e a gente fala sobre a questão da perfeição. Perfeição pela Bíblia não é um alvo a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido. Isso está claro no livro de Filipenses. Bom, chegamos à teologia da última geração. E eu tenho ainda tempo e estou muito feliz com isso. O que é a teologia da última geração? Vamos lá? Em um antigo ensinamento de Andreessen, que disse: a última geração da terra será igual a Cristo, tão perfeitos quanto Cristo. Isso está no livro Ritual do Santuário. De acordo com Andreessen, teria a geração final que fazer o que Cristo fez. Isto é, teria que demonstrar ao universo ser possível viver uma vida impecavelmente perfeita. Olha o que ele diz: a demonstração final do que o Evangelho pode operar na humanidade em favor dela está ainda no futuro. Diz mais, isso aqui não é palavra inspirada não, viu gente? Isso aqui é Andreessen falando. Cristo apontou o caminho, revestiu-se do corpo humano e nesse corpo demonstrou o poder de Deus. Os homens devem seguir-lhe o exemplo e provar, aqui está a falha. Até dizer que os homens deveriam seguir o exemplo de Cristo, Ellen White fala, a Bíblia fala. Mas aqui ele diz assim: os homens devem seguir-lhe o exemplo e provar que Deus fez em Cristo, pode efetuar em todo ser humano que a ele se submete. O mundo está à espera dessa demonstração. Quando isso se realizar, então virá o fim. Deus terá cumprido o seu plano. Ter-se-á
mostrado verdadeiro e Deus ter-se-á mostrado verdadeiro e Satanás mentiroso. Será reivindicado então o seu governo. Aqui você já começa a perceber alguns erros teológicos. Quer ver? Entre os erros teológicos que aqui se encontram, atribuir a volta de Cristo à perfeição humana. Percebeu? Olha o que diz o texto. Quando isso se realizar, então virá? Jesus disse, quando vocês forem perfeitos, então virá o fim? Então veja, quando o evangelho for pregado. Mas Andrés disse o quê? Quando o caráter for perfeito, então virá o fim. Heresia, isso é heresia. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nunca ensinou isso. Segundo, não é atribuição humana reivindicar o caráter de Cristo, ou o caráter da lei de Deus. Essa foi uma atribuição dada a Cristo. Andrés ainda declara, o assunto de maior relevância no universo não é a salvação dos homens. Olha que coisa. Por importante que pareça, o essencial, olha o que é mais importante. O essencial é que o nome de Deus seja defendido das falsas acusações feitas por Satanás. Na última geração, o Senhor terá reivindicado e Satanás, o Senhor será reivindicado e Satanás derrotado. Então aqui você tem o cristocentrismo versus antropocentrismo. Esta visão tão teológica como pareça ser, coloca sobre a reivindicação do caráter de Deus uma ênfase mais antropocêntrica do que cristocêntrica. Indubitavelmente, a suprema vindicação de Deus ocorreu na vida e ministério de Cristo, não do ser humano. E de acordo com Ellen White, temos somente uma perfeita fotografia de Deus, e esta é Jesus Cristo. Agora a última geração é perfeita mesmo? Capítulo 39 do livro Grande Conflito, Ellen White vai falar sobre a última geração. Presta bem atenção. Os que agora exercem o quê? O que não provém de fé é o quê? É ato pecaminoso? Não, mas é pecado, preste bem atenção. Os que exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. Continue prestando atenção. E mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profunda do que no tempo de angústia. Por quê? Porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. Espera aí, então, terá pessoas na última geração que nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições de fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender quando? Sob a pressão terrível do desânimo. Então, peraí, gente que não tinha fé vai começar a exercer fé quando? Lá na última geração. Mas peraí, o que não provém de fé não é pecado? Pós-fechamento da porta da graça aqui. Tem gente agora tentando labutar porque não aprendeu a ter fé no tempo certo. Eu acredito que vai ser um grupo pequeno, porque geralmente quem não tem fé e quem não aprende a confiar em Deus não chega lá. Mas ela diz que terão pessoas assim, existirão pessoas assim, que no momento final vai estar exercendo pouca fé, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus, mas agora se veem obrigados a isto. Bom, eu vou passar isso daqui, e aí eu faço a pergunta, porque eles, não, essa última geração são 144 mil, como eles podem fazer parte dos 144 mil e mesmo assim não terem aprendido importantes lições de fé? Como é possível ser sem pecado perfeito, sem nunca terem adquirido o hábito de confiar em Deus? Perguntas para reflexão. Eu não estou dizendo que eles estão praticando atos pecaminosos. E aí agora eu vou responder a pergunta e aí? Vão pecar ou não vão pecar? Essa pergunta é boba. A pergunta é, serão pecadores ou não serão pecadores? E por que? Eu respondo. O jovem então perguntou na sala, estávamos tendo aula com o Dr. Luiz Nunes, e ele disse assim, que nós todos seremos pecadores até a volta de Jesus. Aí alguém já levantou e disse, quer dizer que vamos pecar até a volta de Jesus? Ele disse, eu não disse isso, eu disse que seremos pecadores. Ah, mas se é pecador é porque peca.
Ah, então você está inferindo que na última geração o fato de não pecar mais, então quer dizer que eles não serão mais pecadores? Aí o aluno já sentou na cadeira. Peraí. Aí ele disse, então explique melhor, professor. E ele explicou. Eu vou usar a mesma ilustração que ele ilustrou. Ele disse assim, imagine que você esteja no barco e esteja uma grande e violenta tempestade. E o barco se despedaçou e você foi lançado ao mar. E aí agora você já está engolindo ali quase 2 litros d'água, e é o único pensamento que vem à sua mente, você vai morrer. Aí ele fez a seguinte pergunta, você consegue pensar numa mulher despida nessa hora? Todos nós rimos, né? Quem vai pensar numa mulher sem roupa numa hora dessa? Você está lá engolindo água, e você pensa numa mulher sem roupa numa hora dessa? Ninguém pensa. Por quê? A angústia é muito grande. O tempo da angústia de Jacó, a Bíblia diz... Em Daniel capítulo 12, haverá um tempo qual nunca houve desde que existe nação sobre a face da terra. Uou! E essa angústia de Jacó é de quem? Dos justos. Jacó era o justo, Esaú que era o ímpio. Então a angústia de Jacó vem sobre o justo. E por que vem essa angústia? Por 2 fatores principais. Primeiro, pela perseguição dos seus irmãos. Ellen White diz que os seus antigos irmãos, aqueles que na sacudidura são lançados fora, tornar-se-ão os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Eles estão a nos perseguir. Isso causa angústia. Segundo, saber se os nossos pecados foram ou não perdoados. Isso causa uma angústia terrível nos salvos da última geração. Agora aí, presta bem atenção aqui no que eu vou falar agora. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Veja, hipoteticamente, imaginemos que a última geração está lá sofrendo aquela perseguição e Deus suspende a sua vinda. Suspende o período da grande tribulação. Vamos imaginar hipoteticamente. Acabou. Por alguma razão acabou. Não tem mais tempo de angústia de Jacó, não tem, acabou tudo. Você acha que, vamos imaginar, passa-se 50 anos, essa última geração continua os próximos 50 anos sem nunca cometer uma falha, porque eles já chegaram nesse nível lá, não é isso? O que você acha, sim ou não? Não? Mas eles não chegaram? Eles não eram bons o suficiente? Acabou a angústia, não tem mais angústia, mas esses salvos, eles chegaram a um nível de perfeição tão grande, que eles vão passar os próximos 50 anos vivendo a vida normal e sem pecar. Você acredita nisso? Pois é. Mas aí eu me lembro de um que se trancou na caverna para viver sem pecar. Ele diz, eu só esqueci uma coisa, de deixar minha mente lá fora. Por que eles não pecarão? Não é porque são bons o suficiente, não é porque eles são melhores. A angústia é grande demais. E eles estão em íntima contrição com Deus, pedindo perdão pelos pecados, e naquele momento de angústia é impossível você praticar atos pecaminosos. Mas eu pergunto, deixará de ser pecador? Não. Prova disso, livro Primeiros Escritos. Preste bem atenção aqui no que eu vou falar. Ellen White, ela tem uma visão, e na visão ela vê Jesus retornando, e aí ela diz que Cristo vai dizer assim, só entrarão aqui no céu aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Aí ela diz assim, neste momento os salvos param de cantar, os anjos param sua música, e ela diz, um terror toma conta de todos os salvos. Não era a hora dos da última geração levantar e dizer, como é, Senhor? Só quem entra é quem é limpo de mãos e puro de coração? Toma aqui, pode levar. Nós vivemos a última geração sem pecar. Não havia mais intercessor no santuário. Então nós estamos aqui, limpos de mãos e puros de coração. Meu amigo, você pode até ser limpo de mão. Você pode até não ter a mão suja com o pecado. Mas o seu coração? Impossível. E aí então, preste atenção no que eu estou falando. Não converse nessa hora. Ellen White diz assim, Cristo então brada, a minha graça vos basta. Aí ela diz, um alívio, a alegria voltou ao rosto dos salvos, e os anjos voltaram a cantar. É como se Cristo quisesse dizer até no último momento, ei, não importa se você é da primeira geração, da segunda, da terceira, da quarta, você só vai entrar aqui por um motivo, a minha graça. Eu quero passar mais um texto aqui para a gente ler.
Os pais têm encargo mais sério do que imaginam. O pecado é a herança dos filhos. Nasceu com ele, tá? O pecado os separou de Deus. Jesus deu sua vida para poder unir com Deus os elos partidos. Com relação ao primeiro Adão, os homens nada receberam dele senão o quê? Culpa e a sentença de... Então você é culpado. O que você recebeu de Adão? Culpa e sentença de morte. Mas entra Cristo e passa pelo terreno que Adão caiu, suportando cada prova em favor do homem. Você herdou de seu pai apenas uma coisa: pecado. De Adão, você herdou culpa e morte. Devido ao pecado de Adão, sua posteridade nasceu com propensão inerente à desobediência. Gente, você tem que prestar muita atenção nisso aqui. Não, Cristo veio exatamente igual a nós, diz o perfeccionista que não estudou o Espírito de Profecia. Cristo nasceu idêntico a nós, igual em tudo. Pega o texto de Ellen White descontextualizado. E eu vou analisar esses textos de Ellen White aqui. Porque quando você analisa o contexto, ela diz: devido ao pecado de Adão, sua posteridade... Ela diz, sua posteridade depois de adulto ficou com propensão ao pecado? Não. Ela diz, sua posteridade o quê? Nasceu com propensão ao pecado. Aí ela diz de Cristo, nele não havia propensão ao pecado. Então me diga, pelo amor de Deus, como é que era idêntico a nós. Vamos falar ainda da natureza de Cristo mais para frente. Eu vou encerrar com esse texto aqui. Não, ainda tenho mais 5 minutos. Sua vida pode ser irrepreensível. Podem estar vivendo como presentes da verdade que aceitaram. Porém, quanto mais consagram a mente para se demorar no caráter de Cristo e mais se aproximam de sua imagem divina, tanto mais claramente discernirão sua imaculada perfeição e mais profundamente sentirão seus próprios defeitos. Quem tem uma vida irrepreensível. O texto começa dizendo quem? Sua vida pode ser irrepreensível. Sabe o que é uma vida irrepreensível? Você procura alguma coisa para repreender a pessoa e você não acha. Gente que tem um caráter irrepreensível. Ou seja, que não se repreende. Mas quando se aproxima de Cristo, só enxerga defeito nele próprio. Amanhã estudaremos o conceito equivocado quanto à natureza de Cristo. Pastor Gilberto, já é com você, excelência. O conceito equivocado quanto à natureza de Cristo. Nós falamos hoje sobre santificação, falamos ainda sobre a natureza humana, os equívocos, terminamos, e falamos sobre a última geração. Então, a pergunta não é se a última geração vai pecar ou se não vai pecar. A questão é se eles ainda serão pecadores ou não. Porque eu não preciso praticar nenhum ato pecaminoso para ser um pecador. Eu já sou pecador. Isso desde quando? Desde o ventre da mãe. Nascemos com propensão para o pecado. E isso já nos torna culpados diante de Deus. Do contrário, Cristo teria que levar todos os bebezinhos para o céu, porque eles seriam salvos sem precisar dos méritos de Cristo. Agora, se há uma necessidade dos méritos de Cristo, é porque eu sou culpado. E se eu sou culpado, a única coisa, queridos, entendam, não existe outra, a única coisa que nos torna culpados diante de Deus chama-se pecado. Ou tem alguma outra coisa que nos tira do céu? Alguma coisa tira algum ser humano do céu a não ser o pecado? Você só vai perder a salvação por causa do pecado. Então, se alguém não foi para o céu, foi por causa do pecado. Não tem ninguém que não vai para o céu por outro motivo. A única coisa que impede, a Bíblia diz o quê? Porque os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Pronto. Então, a única coisa que impede o ser humano de ir para o céu é o pecado. E se um bebezinho vai chegar lá, é pelos méritos de Cristo, porque se não fosse Cristo ele não chegaria lá, alguma coisa o impediu. E alguma coisa que impede qualquer ser humano de ir para o céu chama-se pecado. Mas ele não praticou ato pecaminoso, pastor, não importa, ele é pecador. Ele já nasceu culpado. Pastor, e como é que Cristo não nasceu culpado? Como é que Cristo não nasceu culpado nascendo na carne?
é o tema que nós vamos estudar amanhã para nós encerrarmos sobre perfeccionismo. Como é possível Cristo não nascer pecador, nascendo em carne pecaminosa? Amanhã vocês vão ver, vai ser fantástico, você não pode perder. Que Deus abençoe a todos.